Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa aula de número 8 da EBD de Jovens aqui na Academia de Pregadores, segundo trimestre de 2022. A lição de hoje é a lição de número 8, 22 de maio de 2022. O título é A Tentação de Fugir do Julgamento de Deus. Eu lembrei de uma frase que meu pai dizia, quando a gente aprontava alguma coisa e corria. Ele afirmava que o meu avô, o pai dele, dizia assim: galinha do terreiro não foge da panela. Isso é coisa de mineiro, tá? Aqueles ditos lá do interior de Minas Gerais. Galinha do terreiro não foge da panela. Foge hoje, foge amanhã, mas um dia ela vem. Como fugir do julgamento do Deus que é dono dos céus e da terra? O Deus conhece todas as coisas, que nada escapa ao seu olhar, que tem todo o poder nos céus e na terra. A gente vai aprender na aula de hoje que Jeremias profetizou e disse a Israel: entregai-vos aos caldeus. Deus ia tratar a Babilônia. Nós precisamos entender que quando o povo de Deus perde batalha, não é porque Deus não é poderoso para livrar. Deus entrega o seu povo, porque Deus quer restaurar o seu povo. É por isso. O povo perde a terra, perde a cidade, mas não perde a paternidade. Eles perderam o templo, mas não deveriam perder a glória de Deus. E eles não queriam, não, nós não vamos nos entregar. Deus fala, entregai-vos aos caldeus. Não, nós vamos ao Egito, vamos à Síria, eles vão nos ajudar. Gente, quando Deus fala que ninguém vai nos ajudar, já era. A gente tem que ceder, a gente tem que se entregar e confiar em Deus. Tudo o que Deus faz é bom. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Então, quando Deus fala, a gente simplesmente faz. Se Deus fala, se entregue, a gente se entrega. Pronto, está resolvido o problema. Vamos para o texto principal, que está em Jeremias capítulo 17 e o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O povo estava buscando ajuda de homens. Aí Deus fala: por que vocês estão confiando no homem? Por que vocês estão apartando o coração de vocês do Senhor? Por que vocês estão querendo fazer do braço de carne a força de vocês? A nossa força não está no nosso braço. A nossa força está no Senhor. Quando Moisés escreveu o Deuteronômio, lá no capítulo 8, no capítulo 7, Moisés disse para o povo de Israel: não se esqueçam, quando vocês entrarem na terra prometida, não se esqueçam que o Senhor sustentou vocês no deserto, quando vocês não tinham o que comer. Vocês vão colher a lavoura de vocês vão plantar e vão colher, mas não se esqueçam que no deserto, quando vocês não tinham alimento, Deus mandava maná. Quando não tinha poços de água, Deus tirou a água da rocha para vocês. Não digam que o próprio braço de vocês é que garantiram as vitórias. Aí Moisés diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir esse poder. Moisés fala: o Senhor não escolheu vocês porque vocês eram o maior povo, porque vocês eram o menor. Não foi pela vossa força. O Senhor escolheu vocês porque Ele vos amou. Ele vos amou. A nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa força está nele. E nós devemos reconhecer isso. Resumo da lição: os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios. Por isso foram repreendidos pelo Senhor. Deus já havia decidido, Deus já havia julgado a situação deles. Eles deveriam tão somente aceitar o julgamento, esperar o que Deus ia fazer, sabendo que Deus tinha grandes promessas para a vida deles. Eles não deixaram de ser o povo de Deus, eles só iriam passar por um período de tratamento de Deus. Que nós entendamos isto. Deus pode nos tratar. É claro que eles estavam sendo tratados por Deus por causa das suas próprias falhas. Se não fossem as falhas que eles cometeram, e falhas intensas, eles esgotaram a paciência de Deus, e é uma lição para nós. Precisamos entender que a paciência de Deus também tem limite. Se não fossem as falhas que eles cometeram,
tão intensas, Deus não ia levá-los ao cativeiro. Mas já que Deus estava levando ao cativeiro, o que eles precisavam fazer agora? Ceder à vontade de Deus, confiar no Senhor e passar pelo processo. Passar pelo processo. O problema, e isso é uma característica da nossa geração hoje, as pessoas querem viver coisas incríveis, mas não querem viver o processo. Tudo na nossa vida é um processo. A gente tem que viver o processo. Porque quando a gente vive o processo, nós experimentamos cada fase do processo e a nossa vida é transformada pela vivência, pelas fases do processo. Leitura bíblica, texto bíblico. Jeremias capítulo 17, versículo 1 ao 10. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus detalhes. Olha o que Deus diz. Está entalhado, ou seja, Deus está falando, eu conheço, eu não esqueci dos pecados de vocês. Ele está escrito, gravado. Seus filhos, gravado no coração do povo, é claro. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza, todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Deus está falando, vocês vão para o cativeiro, gente. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ou seja, se entrega ao Senhor e pronto, acima de qualquer coisa que o Senhor vai fazer, se entrega ao Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Pergunta retórica. Aí a resposta vem do Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Deus estava tratando. Deus iria tratar com Israel. Jeremias profetizou por 40 anos sem ser ouvido. Aí chega um momento no ministério de Jeremias, que Jeremias fala o seguinte, olha, agora, ainda que vocês se arrependam, Jeremias profetizou, arrependei-vos, arrependei-vos. E eles não se arrependeram. Chega um momento no ministério de Jeremias que ele profetiza dizendo, ainda que vocês se arrependam, o cativeiro é certo, entregai-vos aos caldeus. Os generais do exército, do rei, diziam, não, Jeremias está insuflando o povo, está promovendo desânimo no meio do povo. Jeremias é um falastrão, não é essa a vontade de Deus. Oh, nós somos escolhidos de Deus, nós somos filhos de Abraão, Deus nos deu essa terra, Deus vai tirar essa terra de nós? Não, Deus não vai fazer isso conosco. Eles não entenderam que Deus perde a terra, mas não perde o povo. Deus permite o povo, Deus nem a terra Deus perde, né? O povo perde a terra, mas Deus não perde o povo. O povo perde o templo, mas Deus não perde a glória, não perde a adoração. Simples assim. Deus não tem dificuldade de submeter as pessoas ao processo. Deus não tem dificuldade. Porque o processo é restaurador. O processo é para transformar, não é para matar. O processo é para fazer com que os propósitos de Deus se cumpram
na vida do seu povo. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da lição. O cenário de Judá. Primeiro parágrafo, Jeremias e seu ministério. Como eu disse, Jeremias profetizou por 40 anos. Não foi ouvido. O norte já tinha sido levado para o cativeiro. No ano 722 a.C., o reino do norte foi para o cativeiro. Deus havia falado com Judá, Judá se corrompeu, Judá se perdeu, e Deus havia advertido o povo sobre o seu juízo. Eles não haviam se arrependido, eles insistiram em fazer aquilo que não era a vontade de Deus. Isaías também tinha profetizado. Isaías tinha dito que Deus ia tratar com o povo, mas eles insistiram em fazer aquilo que não era a vontade de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Deus adverte o seu povo sobre o seu juízo. Isso é interessante em Deus. Deus nunca executa um juízo sem antes avisar que vai executar e sem antes também dar oportunidades para que as pessoas se arrependam. Nunca. Quer ver um exemplo? Povo gentio, Nínive. Mais de 120 mil pessoas, mais de 120 mil ninivitas. O próprio Deus disse que eram homens que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. Deus mandou Jonas arrumou aquela presepice toda.
fugindo de Deus. Deus fez Jonas ir lá, Nínive se arrependeu. Anos depois, Nínive se desviou, aí Deus tratou com Nínive. É interessante que às vezes alguns críticos não entendem isso no Antigo Testamento, quando Deus mandava matar todo mundo de nações pagãs, Deus sempre deu oportunidade. Desde que Deus chamou Abraão, Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus deu a lei para Moisés, Deus falou, o estrangeiro, que era o não-judeu, que quiser habitar no meio de vocês, pode, ele só precisa fazer o pacto da circuncisão. Deus sempre dá oportunidades. Deus sempre dá. A paciência de Deus não esgota assim da noite para o dia. Deus é longânimo. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se e de grande clemência. Agora, quando a ira de Deus é derramada, aí Deus vai tratar. Deus vai tratar. Então, Deus advertiu o seu povo. Mesmo antes que eles entrassem na terra prometida, Deus estava advertindo. Deus falou, se vocês forem... Olha, lê Deuteronômio capítulo 28. Se vocês forem fiéis a mim, vocês vão comer o melhor desta terra. Vocês estarão por cima, não por baixo. Vocês não vão pegar emprestado, vocês emprestarão para as demais nações. O projeto de Deus estava em execução. O povo só precisava ser fiel. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A busca pela ajuda dos egípcios. O próprio Deus diz, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos seus cavaleiros, porque são poderosos. Quem é inteligente, se os egípcios fossem pelo menos inteligentes e se lembrassem do que o Deus de Israel havia feito com a nação deles, há séculos atrás, quando tirou o povo de Israel de lá, quando esse povo foi pedir ajuda para os egípcios, eles deveriam dizer, você acha que nós vamos entrar nesse conflito de vocês aí com Deus? Nós ouvimos o que o Deus de vocês fez com o nosso povo. Não, resolve o problema de vocês lá com ele. Vão se arrepender, mas não. Os egípcios também se achavam todos poderosos, eram arrogantes também. E aí o povo vai pedir ajuda aos egípcios, em vez de se curvarem diante de Deus, em vez de buscar a ajuda de Deus, buscam a ajuda de homens. Gente, quando Deus resolve... escute bem isso que eu vou te falar. Se Deus resolver combater contra nós, o caminho para que nós não sejamos exterminados é suplicar a misericórdia de Deus, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele mesmo falou, se eu disser um mal e houver um arrependimento, eu também me arrependerei do mal que havia dito. Aí o povo de Israel, em vez de buscar a ajuda em Deus, em vez de buscar a graça de Deus, vai buscar a ajuda dos egípcios. Aí Deus fala, então vai vocês e os egípcios, eu destruo todo mundo. Segundo ponto, maldito o homem que confia no homem. Primeiro parágrafo, contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Foi o que eu acabei de dizer aqui. É loucura. É loucura. Se os egípcios tivessem pelo menos inteligência, eles não entravam nessa empreitada. Não tem como... Primeiro, não tem como fugir do que Deus determinou. Não tem como fugir. Mesmo que o mundo inteiro nos ajude, Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor dos céus e da terra. Na verdade, primeiro é que eles deveriam ter ouvido a Deus para não chegar naquela situação. Já que chegaram, eles deveriam se arrepender, cair diante de Deus com a boca no pó e falar, Deus, estamos aqui, somos o teu povo, o que tu determinares para a nossa vida. Eu me lembro de quando Deus falou com Samuel que ia destruir a casa de Eli, e Eli falou com Samuel, forçou Samuel não queria falar, e Eli falou, não, fala com a gente, fala comigo, o que foi que o Senhor te disse? E Samuel falou com Eli tudo o que Deus tinha dito, Eli simplesmente disse, esta palavra vem do Senhor, acabou, já estava decretado. Ele já tinha tentado corrigir os filhos, já tinha dado resultado, ele não tinha sido efetivo na correção, e ele sabia que a ira de Deus tinha se acendido, que a paciência de Deus havia se esgotado, então ele só diz... É a voz de Deus, é a palavra de Deus, então não adianta lutar. A melhor coisa que tem é quando nós cedemos, quando nós guardamos as armas, quando nós nos entregamos a Deus. Falamos, Deus, o Senhor me conhece, eu errei, eu falhei, mas caia a tua misericórdia sobre a minha vida, ajuda-me.
e não lutamos contra Deus. Lutar contra Deus é loucura. Segundo parágrafo do segundo ponto. Maldito o homem que confia no homem. Eles confiaram nos egípcios e não em Deus. Veja bem, que loucura. É o povo de Deus, está ouvindo Deus falar. Ao invés de confiar no que Deus falou, eles vão confiar no homem, vão buscar a ajuda no homem. E é claro que poderiam buscar ajuda no mundo inteiro, isso não seria páreo para Deus. Terceiro parágrafo do segundo ponto, para se afastar do Senhor. Então, olha, não bastava a desobediência ao Senhor e depositar sua confiança nos homens, os israelitas ainda se afastaram de Deus. Eles estavam tão confiantes, é interessante isso aqui, ó, é que eles estavam tão confiantes que eles iam conseguir vencer Deus com a ajuda dos egípcios, que eles ainda se afastaram mais. É como no tempo de Acabe, quando eles adoraram a Baal, Deus cerrou o céu, não mandava chuva para que o povo se arrependesse. Aí eles diriam, Deus cerrou o céu, a gente tem um Deus que resolve o problema para a gente. A gente vai lutar contra Deus adorando a Baal. Deus cerrou o céu, e aí Elias fala, não vai chover. Acabou. Ainda que vocês peçam, ainda que vocês clamem a Baal, não vai chover. Pronto. Eles se afastaram ainda mais de Deus. Terceiro e último ponto. É melhor confiar no Senhor. Primeiro parágrafo. O coração é enganoso. Deus sonda os corações e conhece o nosso interior. O nosso coração é enganoso. É perverso. Quem o conhecerá? Deus sonda os nossos corações. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Seja o que for que Ele falou. Às vezes Deus traz alguns decretos sobre a nossa vida que a gente não quer aceitar. Que na nossa visão não são os melhores decretos, mas na verdade é o que nós precisamos. Segundo parágrafo do terceiro ponto, aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor. Nós precisamos simplesmente ceder, simplesmente ceder. Capítulo 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Deus está dizendo assim, olha, o decreto que eu disse é realmente um decreto de destruição. Mas se no meio desse decreto alguém confiar em mim, ele é bendito. O que é alguém bendito? É alguém feliz, bem-aventurado, mesmo no meio de um decreto dado por Deus, um decreto terrível, nós ainda podemos colocar a nossa confiança em Deus, que seremos bem-sucedidos, seremos benditos. O terceiro parágrafo do terceiro ponto. Para se afastar do Senhor. Para se afastar do Senhor. O comentarista coloca aqui embaixo assim, ó, os homens podem ser auxiliares uns dos outros, mas jamais podem substituir o lugar de Deus para ser a força de outras pessoas. O Egito estava auxiliando o povo de Israel para se afastar do Senhor. Nunca auxilie ninguém para se afastar do Senhor. Auxilie as pessoas para se aproximarem de Deus, para ouvirem a voz de Deus, nunca para se afastarem do Senhor. Se alguém te pedir ajuda para se afastar do Senhor, sai fora, deixa ele se afastar sozinho. Porque senão o trato de Deus vem sobre ele e vem sobre a sua vida também. Deus estava tratando com o seu povo. E os egípcios aqui vão entrar na rota de colisão com Deus porque estão tentando ajudar de forma errada aqueles a quem Deus deu um decreto sobre a sua vida. Queridos, que nós aprendamos com isso, a confiar no Senhor em tudo. Se o Senhor diz sobre a sua vida, ó, tem uma punição decretada para você, eu e você precisamos tão somente cair diante de Deus e não tentar o Senhor tentando fugir da sua presença, fugir daquilo que Ele falou. Deus é misericordioso e a sua graça e misericórdia sempre está à nossa disposição. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.